Queremos mostrar a você uma mudança profética que ocorreu quando o monte do templo voltou às mãos judaicas, abrindo a porta para a construção do terceiro templo judeu. Judeus avançam nos preparativos para a construção do terceiro templo em Jerusalém. O terceiro templo de Jerusalém é mais do que apenas uma construção. É o símbolo carregado de mistério, profecias antigas e disputas que ressoam até os dias de hoje. O que falta para a sua construção e o que isso pode significar para o futuro do mundo? Se você está curioso para descobrir as respostas, prepare-se para uma jornada fascinante. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Ao se inscrever, você estará sempre por dentro de conteúdos que vão além do superficial, trazendo revelações que podem mudar a sua perspectiva. Então, vamos começar. A ideia da construção de um terceiro templo em Jerusalém tem fascinado e intrigado judeus, cristãos e estudiosos da escatologia há séculos. Para entender completamente a magnitude e as implicações desse empreendimento, é necessário mergulhar nas raízes históricas dos dois primeiros templos, analisar as profecias bíblicas que apontam para um terceiro e considerar os desafios e expectativas do presente. O primeiro templo, também conhecido como Templo de Salomão, foi o coração pulsante da vida religiosa e espiritual de Israel. Sua construção começou por volta de 957 a.C., em um período de grande prosperidade e paz no reino de Israel, liderado pelo rei Salomão. A construção do templo foi o cumprimento de um desejo profundo de seu pai, o rei Davi, que desejava criar um local fixo de adoração para a Arca da Aliança, que até então habitava em um tabernáculo móvel. Salomão construiu o templo com os materiais mais finos disponíveis, incluindo madeira de cedro do Líbano, pedras esculpidas e uma abundante quantidade de ouro e prata. A dedicação do templo foi um evento monumental, onde Salomão orou ao Senhor e o fogo desceu do céu para consumir o sacrifício no altar, como um sinal de aceitação divina. O Templo de Salomão não era um edifício religioso. Ele simbolizava a aliança de Deus com o povo de Israel e servia como um centro de adoração, sacrifício e comunhão com Deus. No entanto, a glória do primeiro templo foi curta. Em 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo de Israel ao exílio. Após 70 anos de exílio, o povo de Israel retornou a Jerusalém e um dos primeiros esforços foi a reconstrução do templo. Sob a liderança de Zorobabel, o segundo templo foi erguido em 516 a.C. Embora não fosse tão grandioso quanto o Templo de Salomão, sua construção representou um renascimento espiritual para o povo judeu. Este templo passou por várias reformas ao longo dos séculos, sendo a mais significativa realizada por Herodes o Grande, por volta de 20 a.C., que ampliou e embelezou o templo, tornando uma das maravilhas do mundo antigo. O segundo templo foi o cenário de muitos eventos importantes no Novo Testamento, incluindo o ministério de Jesus Cristo. Foi neste templo que Jesus ensinou, confrontou os cambistas e previu sua destruição, o que ocorreu em 70 d.C. pelas mãos dos romanos. Essa destruição marcou o fim da era do segundo templo e deu início a um longo período sem um templo judaico em Jerusalém. A destruição do segundo templo não extinguiu o desejo ardente dos judeus de ver um novo templo em Jerusalém. Na verdade, as Escrituras contêm várias profecias que apontam para a construção de um terceiro templo nos últimos dias. Em Ezequiel, no capítulo 40, versículo 48, o profeta Ezequiel descreve em detalhes uma visão de um templo futuro, com dimensões específicas e instruções sobre os rituais que ocorrerão ali. Muitos estudiosos acreditam que esta visão se refere ao terceiro templo, que será construído nos últimos dias antes do retorno do Messias. Outro versículo-chave é encontrado em Daniel, no capítulo 9, versículo 27, onde se menciona uma abominação da desolação que ocorrerá no templo.
ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Este versículo tem sido interpretado como uma referência ao anticristo que interromperá os sacrifícios no terceiro templo e profanará o lugar santo, desencadeando a grande tribulação mencionada em diversas passagens bíblicas. Apesar das dificuldades políticas e religiosas envolvidas, várias iniciativas em Israel têm trabalhado ativamente para preparar o caminho para a construção do terceiro templo. O Instituto do Templo, uma organização em Jerusalém, tem se dedicado a recriar os utensílios e vestimentas sacerdotais necessárias para os rituais do templo, baseando-se nas descrições detalhadas das Escrituras. Além disso, há um esforço contínuo para treinar sacerdotes da tribo de Levi que serão responsáveis pelos serviços no futuro do templo. A dedicação desses grupos reflete a profundidade do desejo judaico de ver o templo reconstruído e a adoração restaurada no local sagrado. No entanto, a construção do terceiro templo enfrenta um grande obstáculo. O Monte do Templo, onde os 2 primeiros templos foram construídos, atualmente abriga a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, 2 dos locais mais sagrados do Islã. Qualquer tentativa de reconstruir o templo nesse local é vista como uma provocação e pode desencadear um conflito de grandes proporções. Para muitos cristãos, a construção do terceiro templo é vista como um sinal importante da proximidade dos últimos dias. Jesus, em seu sermão no Monte das Oliveiras, mencionou a abominação da desolação prevista por Daniel como um evento que precederia grandes tribulações. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Esse versículo sugere que o terceiro templo terá um papel central nos eventos que precedem o retorno de Cristo. Muitos estudiosos escatológicos acreditam que a construção do templo e a restauração dos sacrifícios levarão ao aparecimento do anticristo, que se colocará contra Deus e profanará o templo. Esse período, conhecido como a Grande Tribulação, é visto como um tempo de sofrimento sem precedentes na Terra, mas também como o prelúdio da segunda vinda de Cristo, quando ele retornará em glória para estabelecer seu reino milenar. Nos últimos anos, o tema do terceiro templo tem ganhado destaque tanto em Israel quanto em discussões globais. Alguns líderes políticos e religiosos em Israel expressaram publicamente seu desejo de ver a reconstrução do templo e há movimentos para permitir que os judeus possam orar no Monte do Templo, um direito que atualmente é restrito devido à sensibilidade do local. Além disso, a visita de líderes globais ao Monte do Templo é frequentemente interpretada como um sinal de mudanças potenciais na situação atual. Para muitos, essas visitas são vistas como parte de um processo que eventualmente levará à reconstrução do templo. Tecnologia e modernidade também desempenham papéis intrigantes na discussão sobre o terceiro templo. Alguns sugerem que, com os avanços tecnológicos, a construção do templo poderia ser realizada de maneira mais eficiente e rápida do que em tempos antigos. Além disso, o uso de inteligência artificial e outras tecnologias modernas poderia ser empregado na administração e operação do templo, uma ideia que, embora fascinante, também levanta questões sobre a tradição e a autenticidade dos rituais. O que precisa para acontecer para que o terceiro templo seja construído? Essa é uma pergunta que desafia teólogos, estudiosos e políticos. Para muitos, a resposta está na figura do anticristo, que, segundo as profecias, estabelecerá uma aliança com muitos e permitirá a reconstrução do templo, apenas para atraí-los mais tarde. Outro fator crucial é a paz em Jerusalém. A cidade tem sido um ponto focal de conflitos por séculos, e qualquer tentativa de construir o terceiro templo sem um acordo de paz poderia desencadear uma guerra em larga escala. Portanto, a estabilidade política na região é vista como um pré-requisito essencial para a construção do templo. Além disso,
Alguns especulam que a descoberta de artefatos antigos como a Arca da Aliança poderia ser um catalisador para a construção do templo. A redescoberta de tais itens teria um impacto emocional e espiritual profundo, energizando tanto judeus quanto cristãos a apoiar a reconstrução. Quando olhamos para o que ainda falta para a construção do terceiro templo, vemos que muitas peças desse quebra-cabeça ainda estão no ar. Há questões políticas delicadas, desafios religiosos e profecias que parecem esperar o momento certo para se cumprirem. A paz em Jerusalém, a descoberta de artefatos antigos e até mesmo a figura do anticristo são elementos que podem desempenhar papéis cruciais nesse cenário. O terceiro templo será construído, cumprindo-se assim as profecias das Escrituras. Embora não saibamos exatamente quando isso ocorrerá, podemos ter a certeza de que acontecerá segundo a vontade de Deus e em seu tempo perfeito.